O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem brincos de ouro, tem corrente de ouro, tem pano da costa, tem bata rendada, tem pulseira de ouro, tem pano da costa, tem saia engomada, tem sandália enfeitada, tem graça como ninguém. Boa noite a todos e a todas. Me chamo Maria da Silva Souza, estudante da Universidade do Estado da Bahia, curso de licenciatura em História, Polo Itapecuru, Bahia. Meu trabalho de conclusão de curso tem como título o impacto da cultura africana na formação da culinária baiana. A história do acarajé da Baiana, tendo como orientadora a professora doutorada em História Laís Viena Souza. O presente trabalho de conclusão de curso tem como um dos principais objetivos que é traçar um paralelo sobre uma iguaria vendida nos tabuleiros das baianas, onde se mesclam uma comida de origem africana, de cunho religioso e, num sentido profano, a comercialização da mesma como fonte de renda e sustento de várias famílias brasileiras. Esse trabalho foi dividido em 4 capítulos, onde será abordado no primeiro capítulo a introdução com uma breve explanação geral sobre o assunto, apresentado assim o tema proposto. No capítulo 2, tratará de referenciar a história da cultura africana, falando sobre o culto dos orixás em algumas regiões, dando ênfase ao orixá Yansan, onde seus seguidores serviam com oferenda o acarajé, como forma de sentir-se ouvidos em suas súplicas por graças obtidas. No capítulo 3, será abordada a influência da cultura africana na preparação e adaptação do acarajé como produto de consumo e comercialização da iguaria, bem como a influência econômica sobre esta comercialização no hábito familiar de milhares de pessoas que se beneficiam desta prática. No capítulo 4, apresentam-se as considerações finais, onde finaliza este trabalho traçado a repercussão da prática da comercialização do acarajé como elemento modificador na vida das pessoas desde o tempo da escravidão até os dias atuais. Uma diversidade enorme em iguarias, comidas tipicamente afro-brasileiras, onde se funde e confunde em suas raízes históricas, a cozinha africana, pouco diversificada, aproveita-se de seus temperos e de sua peculiaridade da maneira de cozinhar. Ao chegarem ao Brasil, os africanos trouxeram consigo a descoberta de novos temperos e o desejo e a destreza de improvisar receitas, misturando ingredientes europeus e indígenas. Neste contexto, qual foi a contribuição da influência africana na culinária baiana? Tendo como objetivo ressaltar que os africanos não sejam lembrados somente pela força de seu trabalho, assim como pelos anos de escravidão que se seguiram, oriundos de vários locais na África, com diversas etnologias, tradições e histórias, contribuindo para que a Bahia fosse pluricultural. Reconhecer o contexto africano em nosso país são somente pelos processos de escravidão vivido pelos nossos antepassados africanos, mas pela contribuição cultural e gastronômica
que proporciona a nós brasileiros, notadamente na Bahia, reverenciar a história da cultura africana, falando sobre o culto dos orixás, em algumas regiões, dando ênfase ao orixá Yansan, onde seus seguidores serviam como oferenda o acarajé. Como forma de sentir-se ouvidos em suas súplicas por graças obtidas, abordar a influência da cultura africana na preparação e adaptação do acarajé como produto de consumo, comercialização da iguaria, bem como a influência econômica sobre esta comercialização do ato familiar de milhares de pessoas que se beneficiam desta prática, traçar a repercussão da prática da comercialização do acarajé como elemento modificador na vida das pessoas desde o tempo da escravidão até os dias atuais. Para a construção deste trabalho foi feito o uso da pesquisa de campo. Pode ser chamada também de pesquisa descritiva. A mesma procede à observação de fatos e fenômenos exatamente como ocorre no real, a coleta de dados referentes ao mesmo e, finalmente, a análise e interpretação desses dados, com base numa fundamentação teórica consiste objetivando compreender e explicar o problema pesquisado. O ato de pesquisar possibilita a compreensão, reformulação e transformação de teorias científicas, ao mesmo tempo em que nos aproxima do novo, do desconhecido. A metodologia tem como função mostrar a você como andar no caminho das pedras da pesquisa, ajudá-lo a refletir e instigar um novo olhar sobre o mundo, um olhar curioso, indagador e criativo. O sucesso de uma pesquisa também dependerá do procedimento seguido, do seu envolvimento com a pesquisa e de sua habilidade em escolher o caminho para atingir os objetivos da pesquisa. Em síntese, esse tipo de pesquisa se dá através de instrumentos como a observação, a entrevista, o questionário e o formulário individualmente ou a combinação. Para a escolha e definição das técnicas, o pesquisador deve primeiramente conhecer a realidade em estudo, as vantagens e desvantagens de sua escolha e as suas condições para a aplicação do instrumento escolhido. Esse trabalho foi dividido em 2 capítulos. Capítulo 1, a história da cultura africana. Os países africanos que compõem o continente africano são divididos em países com línguas e culturas diversas. E reconhecer que essa mesma cultura vem a criar línguas, religiões, modos de viver diferenciados e alimentações diferenciadas são primordiais para desconstruir a fala de que todos os costumes africanos são iguais e, portanto, não se precisa ser específico em relação aos africanos, como se é, por exemplo, em relação aos outros povos de outros continentes. As diversas nações africanas têm matrizes culturais e tradições diferentes e muitas delas têm uma linguagem própria. Para Degre, 2000, página 56, a África é um imenso continente ocupado por muitos povos que apresentam uma grande diversidade cultural. Tal diversidade resulta dos diferentes processos históricos vividos pelos habitantes de cada região da África.
Cultos aos orixás. Os orixás são seres africanos com poderes divinos e ainda chamados de seres elementais que coexistiram com outros seres humanos e que, quando vivos, exerciam controle sobre algumas forças elementais da natureza, tais como o raio, o trovão, a terra, o vento, as águas doces ou salgadas, e ainda sobre outras habilidades, tais como a caça, o trabalho em metal, o conhecimento das virtudes e da utilização das plantas. Yansan, Sum em 2000, relata a origem de Yansan, relacionando com o maior e mais importante rio de Níger, que se chama Níger. É importante e atravessa todo o país, rasgando, espalha-se pelas principais cidades, através de seus afluentes. Por esse motivo, torna-se conhecido com o nome de Ondon Oyan. Já Ian e Urubá significa rasgar, espalhar. Esse rio é a morada da mulher mais poderosa da África Negra, a mãe dos 9 Orum, dos 9 filhos do rio de 9 braços, a mãe do 9 Yansan. Embora seja saudada com a deusa do rio Níger, está relacionada com o elemento fogo, na realidade indica a união de elementos contraditórios, pois nasce da água e do fogo, da tempestade, do raio que corta o céu, do meio de uma chuva. É a filha do fogo, Omun. Iná. A tempestade é poder manifesto da Yansan, rainha dos raios, das ventanias, do tempo que se fecha sem chover. Yansan é uma guerreira por vocação. Sabia a luta, defender o que é seu. A batalha do dia a dia é a sua felicidade. Ela sabe conquistar, seja no fervor das guerras, seja na arte do amor. Mostra o seu amor e a sua alegria contagiante, na mesma proporção que exterioriza a sua raiva, o seu ódio. Dessa forma, passou a identificar-se muito mais com todas as atividades relacionadas com o homem, que se dá o desenvolvidas fora do lar. Portanto, não aprecia os afazeres domésticos, rejeitando o papel feminino tradicional. Yansan é a mulher que acorda de manhã, beija os filhos e sai em busca do sustento. Acarajé de orixá. A comida tem papel fundamental na homenagem ao orixá. Funciona como um pedido, uma súplica para a intervenção na ordem natural das coisas. A oferenda, como compõe-se de elementos que o orixá aprecia, e é apresentada juntamente com certos rituais simbólicos que servem para que este a identifique com sua e assim aceitar o pedido de intervenção. Capítulo 12. A influência africana na culinária baiana. A riqueza de tradições dos diferentes rituais religiosos da cultura africana, em boa parte, foi adotada também pelos brasileiros. As práticas de religião africana são importantes dentro de um contexto religioso, pois elas contam de modo diferente uma possível história da criação do mundo. Convém ressaltar a afirmação de Freire, 1954, página 99, de que a formação brasileira foi beneficiada pelo melhor da cultura negra da África, absorvendo elementos, por assim dizer, elite. Acarajé baiana, símbolo
gastronômico da Bahia, o acarajé tornou-se patrimônio cultural brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 15 de agosto de 2004. A origem do acarajé do Brasil data meados do século XIX, trazido por escravos negros da cultura ioruba, está intrinsecamente ligada à culinária ritual do candomblé, onde é homenageada a Yansan, e orixá elemental do fogo. Os escravos africanos relacionavam o acarajé, bem como todos os ingredientes relacionados na confecção, como uma homenagem religiosa a Yansan, e com isso fez com que a figura da baiana fosse projetada com destaque na cultura brasileira. A comercialização do acarajé em Olinda, Bahia. Em Olinda, Bahia, a comercialização ainda é feita de maneira discreta e conta somente com uma vendedora de acarajé, que monta diariamente, no período noturno, sua banca com um tabuleiro variado de quitutes, tendo o acarajé como principal iguaria vendida. Conta com o apoio familiar para a arrumação de sua banca, situada na avenida principal da cidade, de onde foi colhido este depoimento. MS, casada, 48 anos, vendendo acarajé em Olindina há 27 anos, por iniciativa própria, chefe de família, constituída por 6 pessoas, tendo a venda como fonte principal de renda familiar. Aprendeu a fazer o acarajé observando e, quando teve dúvida, recorreu a uma senhora de nome Maria, que fazia e vendia acarajé em outra cidade e que não foi ensinada pela mãe, mas pretende passar este ofício para as filhas ou netas, ensinando o preparo do acarajé. Disse ainda que não realiza nenhum ritual de preparação e nem oferece a nenhum orixá. Relata não ter conhecimento da origem do acarajé, mas demonstrou interesse em conhecer mais profundamente e que gosta de realizar esse trabalho, porque é dele que vem a sua principal renda familiar, e que desta comercialização adquiriu uma casa própria e mais 2 residências que construiu vendendo acarajé, e hoje recebe também aluguéis das casas, que ajuda na renda mensal familiar. Considerações finais. Mostrar a importante contribuição africana na culinária brasileira, notadamente na Bahia, transformando e adaptando ingredientes europeus e indígenas, ajudaram a criar pratos no Brasil colônia e que hoje povoam as mesas de vários brasileiros e em outros países, contribuindo para a gastronomia mundial e resgatando a história de um povo que, escravizado e longe de sua terra natal, modificaram e enriqueceram o cardápio de muitas famílias. Agradecimentos. Dedico esse trabalho a todas as pessoas que influenciaram e participaram diretamente da minha trajetória acadêmica, incentivando as decisões diante das dificuldades e vibrando comigo em cada vitória alcançada. Agradeço primeiramente a Deus por permitir que tudo isso acontece ao longo da minha vida, e não somente neste anos como universitária, mas que todos os momentos, e o maior mestre que alguém pode conhecer. Entre várias referências biográficas usadas neste trabalho, destaco alguns abaixo. Dege, Ricardo, Freire, Gaspar e Onsum em. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem brincos de ouro, tem corrente de ouro, tem pano da costa, tem bata rendada.